Você checa notificações antes mesmo de sair da cama? Não responda rápido demais, porque a verdade é incômoda. Se a primeira coisa que seus olhos buscam ao acordar não é a luz do dia, mas a luz da tela, você já entregou o controle. Seu humor, sua autoestima, sua sensação de valor, tudo isso foi terceirizado. E o pior, você nem percebe. Milhões de pessoas acordam todos os dias, e a primeira ação não é sentir o corpo, respirar fundo, ou agradecer por estar vivo. É verificar quantas pessoas reagiram a elas enquanto dormiam. Um número baixo gera aperto no peito. Um número alto, alívio que dura minutos. Isso não é hábito. É dependência emocional disfarçada de rotina. Aqui está a promessa. Nos próximos minutos, você vai identificar 7 sinais invisíveis de que sua autoestima foi aprisionada ao algoritmo. Não estou falando de uso excessivo de redes sociais. Estou falando de algo mais profundo. A transformação da validação externa em combustível emocional. Você vai reconhecer padrões que corroem sua autoconfiança sem fazer barulho. Comportamentos que parecem inofensivos, mas funcionam como uma prisão silenciosa. E mais importante, você vai entender como recuperar o controle sobre sua percepção de valor próprio. Não precisa deletar suas redes. Precisa redefinir sua relação com elas. Porque a diferença entre liberdade e dependência está na consciência, e você está prestes a acordar dela. A maioria das pessoas não percebe que está viciada porque esse vício não tem overdose. Tem apenas erosão. Sua autoestima vai sendo corroída aos poucos, post após post, comparação após comparação, até que um dia você olha no espelho e não sabe mais quem é sem a confirmação dos outros. Você começa a viver para o feed, não através dele. Suas escolhas passam a ser baseadas em postabilidade. Suas emoções oscilam com métricas. Sua identidade se torna refém de estranhos que rolam a tela enquanto esperam o ônibus. O custo emocional é devastador. Autoestima instável, comparação constante, sensação crônica de insuficiência. Mas ninguém te contou que isso é um sintoma. Até agora, se você já abriu o Instagram hoje, antes mesmo de escovar os dentes, isso é pra você. Fica comigo até o final, porque reconhecer a armadilha é o primeiro passo para sair dela. E eu te garanto, você vai se reconhecer aqui. Talvez até incomode, mas é justamente esse incômodo que vai te libertar. Vamos começar pelo sinal mais óbvio e mais ignorado. O que parece inofensivo é, na verdade, um sequestro silencioso da sua identidade. Todos os dias, você acorda e entrega sua autoimagem para a avaliação pública. Não de forma consciente. Ninguém pensa, hoje vou depender de estranhos para me sentir bem. Mas é exatamente isso que acontece. Você publica algo e espera. Espera uma reação que confirme que você existe, que importa, que é interessante. E enquanto espera, sua ansiedade cresce, porque no fundo você sabe, se ninguém reagir, uma parte de você vai desmoronar. Não é dramático, é real. Sua autoestima foi condicionada a depender de validação externa. E agora ela não funciona mais sozinha. O problema não está nas redes sociais em si. O problema está no que você transformou elas. Elas deixaram de ser ferramentas e viraram termômetros emocionais. Você não sabe mais se é bonito, relevante ou interessante sem a confirmação dos números. Um post com poucas curtidas não é apenas um post. É uma sentença sobre seu valor. Um story sem visualizações não é apenas falta de engajamento. É rejeição. Você começa a questionar tudo. A foto estava ruim, a legenda sem graça, eu estou chato. E quanto mais você busca validação, menos se sente validado. Porque validação externa é como água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede tem. A maioria das pessoas nega. Eu só uso por diversão. Não ligo pra curtida. Mas observe o que acontece quando você posta algo e não recebe a reação esperada. Observe a irritação, o desconforto, a vontade compulsiva de recarregar a página. Observe como seu dia muda de cor. Isso não é indiferença. É dependência camuflada de desapego. E o pior de tudo é que essa dependência é socialmente aceita. Ninguém te julga por checar o celular 50 vezes por dia. Ninguém questiona por que você precisa compartilhar cada momento da sua vida. A prisão é coletiva, e prisões coletivas são as mais difíceis de enxergar. Você não está sozinho nisso. Milhões de pessoas vivem nesse ciclo vicioso sem perceber. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Isso não é culpa sua. Você foi treinado para isso. Cada notificação foi desenhada para viciar. Cada like foi programado para liberar dopamina. Cada algoritmo foi otimizado para te manter preso. Mas agora que você sabe, agora que está vendo a armadilha, a responsabilidade é sua. E os 7 sinais que vou te mostrar são os fios dessa teia invisível. Vamos ao primeiro. O primeiro sinal é a checagem compulsiva matinal. Você abre os olhos
E antes mesmo de registrar onde está, sua mão já se move sozinha. Desbloqueia o celular, abre Instagram, rola notificações, verifica curtidas, comentários, mensagens. E só depois de consumir a validação ou absorver a frustração, você levanta da cama. Seu dia não começa quando você acorda. Ele começa quando você descobre como foi recebido pelo mundo digital enquanto dormia. E aqui está o detalhe devastador. Se sua autoestima acorda antes de você, há um problema. Porque isso significa que você não existe mais por conta própria. Você precisa ser validado para começar a funcionar. É como um carro que só liga se alguém empurrar. Observe o que você faz nos primeiros 3 minutos após acordar. Não o que você acha que faz, o que você realmente faz. Porque a maioria das pessoas mente para si mesma sobre isso. Ah, eu só dou uma olhadinha rápida, mas a olhadinha se transforma em 10 minutos rolando o feed. E nesses 10 minutos, seu cérebro já foi bombardeado com comparações, julgamentos, ansiedades. Imagine a cena. Você abre os olhos. Antes de sentir o travesseiro, antes de esticar o corpo, antes de respirar fundo, sua mão já está desbloqueando a tela. Você rola, verifica, analisa. Quantas curtidas? Quem comentou? Alguém me marcou? E seu humor é definido ali. Se os números são bons, você levanta leve. Se são ruins, você já acorda derrotado. Sua autoestima foi terceirizada para um aplicativo. O segundo sinal é a edição excessiva da própria imagem. Você não posta mais versões reais de si mesmo. Você posta versões aprovadas, filtradas, ensaiadas. A verdade se tornou impublicável. Conte quantas vezes você refaz uma foto antes de postar. Quantas vezes você escreve e apaga a legenda. Quantas vezes você muda o filtro, o ângulo, a expressão. Não é perfeccionismo, é medo. Medo de ser visto como você realmente é. Porque no fundo, você internalizou uma crença devastadora. Sua versão real não é boa o suficiente, então você fabrica uma versão melhor. E quanto mais você faz isso, mais distante fica de quem você é. Você começa a viver uma performance, e performances cansam. Imagine a cena. Você tira 47 fotos do mesmo ângulo, analisa cada uma como se fosse um exame. Essa não, meu rosto está estranho. Essa não, a luz está ruim. Essa quase, mas vou tirar mais uma. Você edita luz, cor, contraste, aplica filtro, remove imperfeições, refaz tudo, escreve a legenda, apaga, escreve de novo, apaga de novo. Quando finalmente posta, você não sente alívio, sente ansiedade, porque agora começa a espera pela validação. E aqui está a verdade brutal. Quando sua versão real não é boa o suficiente para você mesmo, você parou de existir. Você virou um projeto de aprovação. E projetos nunca descansam. O terceiro sinal é que seu humor oscila com métricas. Seu estado emocional depende diretamente do desempenho das suas postagens. Poucas interações equivalem a um dia ruim. Muitas interações equivalem a um dia bom. Você entregou o controle da sua vida emocional para um algoritmo. E algoritmos não têm empatia. Eles não sabem que você acordou vulnerável hoje. Não sabem que você estava esperando aquela validação específica. Eles apenas calculam, distribuem, ignoram. E você fica à mercê. Monitore como você se sente após postar algo e não receber a reação esperada. Não o que você diz sentir, o que você realmente sente. Porque a verdade mora no desconforto. Imagine a cena. Você publica uma foto, algo que você achou bonito, relevante, interessante. 5 minutos depois, apenas 2 curtidas. Seu peito aperta. Você recarrega a página. Nada. 10 minutos. 3 curtidas. Seu estômago embrulha. Você começa a questionar tudo. A foto estava ruim? Eu estou chato? Ninguém se importa comigo? E o resto do dia você está irritado, disperso, mentalmente ausente. Não porque algo ruim aconteceu na sua vida real, mas porque números numa tela não corresponderam às suas expectativas. E aqui está a frase que você precisa tatuar na mente. Quem entrega seu humor para algoritmos perde o controle da própria vida. Você virou refém de métricas que não medem nada sobre quem você realmente é. O quarto sinal é a comparação tóxica constante. Você não consome redes sociais. Você se compara. Cada feed é uma competição invisível onde você sempre perde. Sempre. Porque você está comparando seu bastidor com o palco dos outros. Você vê a viagem perfeita, o corpo esculpido, a carreira brilhante, o relacionamento impecável, e olha para sua própria vida como se ela fosse pequena, sem brilho, insignificante. Não importa o que você conquiste, sempre há alguém conquistando mais, sendo mais, parecendo mais, e você afunda. Perceba quantas vezes você pensa, eu deveria ser assim,
ao rolar o Instagram? Quantas vezes você sente inveja disfarçada de admiração? Quantas vezes você fecha o aplicativo se sentindo pior do que quando abriu? Imagine a cena. Você abre o app. Primeira foto. Alguém numa praia paradisíaca. Segunda, corpo perfeito na academia. Terceira, promoção no trabalho. Quarta, jantar romântico impecável. E você? Você está no sofá, de pijama, comendo algo requentado. Sua vida, naquele momento, parece um fracasso. Mas aqui está o que ninguém te conta. Você está comparando realidades incomparáveis. Aquelas pessoas também têm sofá, pijama e comida requentada. Mas isso não rende post, então você nunca vê. E a cada comparação, você assassina sua gratidão. Porque comparação é exatamente isso, o assassinato silencioso da gratidão. Você para de valorizar o que tem porque está obcecado com o que não tem. E isso te corrói por dentro. Pausa aqui. Qual desses sinais você reconhece em você? Não responda rápido. Responda honesto, porque reconhecer é o primeiro ato de liberdade. E se você está incomodado agora, é porque estava invisível até agora. Vamos continuar. O quinto sinal é que suas decisões são baseadas em postabilidade. Você não escolhe experiências porque quer vivê-las. Você escolhe porque elas vão render conteúdo. O restaurante não é escolhido pela comida, mas pelo cenário instagramável. A viagem não é planejada pelo descanso, mas pelos stories. O momento não é vivido, é documentado. E aqui está a tragédia. Você está perdendo sua vida enquanto tenta provar que está vivendo. Pergunte-se com honestidade brutal: eu faria isso se não pudesse postar? Se a resposta for não, você já sabe onde está o problema. Imagine a cena. Você está num restaurante. A comida chega, mas antes de sentir o cheiro, antes de provar, você fotografa. Ajusta o ângulo. Refaz. A luz não está boa. Refaz de novo, edita, escolhe filtro, escreve legenda criativa. Quando finalmente come, está frio. O momento foi sacrificado pela aparência do momento. Você não viveu a experiência. Você produziu conteúdo sobre ela. E se ninguém curtir aquela foto, se ninguém reagir àquele story, a experiência toda perde valor retroativamente, como se não tivesse acontecido de verdade. Porque no fundo, você já não sabe mais a diferença entre viver e parecer que vive. E aqui está a sentença. Se você não viveu, apenas documentou, você perdeu o momento. E momentos perdidos não voltam. O sexto sinal é a ansiedade ao ficar offline. Algumas horas longe das redes geram medo irracional de ser esquecido, substituído, de perder relevância, como se sua existência dependesse de presença digital constante. Teste ficar 6 horas sem postar ou checar nada. Apenas 6 horas. E observe o desconforto. Não é tédio, é pânico. Pânico de sumir. Pânico de que as pessoas te esqueçam. Pânico de que alguém ocupe seu lugar. Mas aqui está a verdade incômoda. Se você precisa estar online para existir, você nunca existiu de verdade. Você virou conteúdo. E conteúdo expira. Conteúdo é substituído. Conteúdo é descartável. Imagine a cena. Você deixa o celular em casa por uma tarde. No início, alívio, liberdade. Mas 20 minutos depois, inquietação. E se alguém me marcou? E se estou perdendo algo importante? E se postaram algo sobre mim e eu não vi? E se meu último post está bombando e eu não estou lá para aproveitar? O medo não é de perder informação, é de deixar de existir, como se sua identidade fosse mantida viva apenas pela atenção constante dos outros. E quando você percebe isso, quando você entende que tem medo do silêncio digital, você finalmente compreende. Quem tem medo do silêncio digital perdeu a conexão consigo mesmo, porque você não precisa de barulho externo quando há paz interna, mas você não tem mais paz interna, você tem notificações. O sétimo e último sinal é que seus relacionamentos são mediados por tela. Você valoriza mais o que publica sobre as pessoas do que o tempo real que passa com elas. A performance da conexão substituiu a conexão de verdade. Você está com alguém, mas não está presente. Está pensando no ângulo da foto, na legenda que vai escrever, em como aquele momento vai parecer no feed. E aqui está o paradoxo cruel. Quanto mais você tenta provar que tem conexões, menos conectado você está. Porque relacionamentos verdadeiros acontecem no silêncio entre palavras, no olhar que ninguém fotografa, na conversa que não vira conteúdo. Reflita honestamente. Você lembra mais da última conversa presencial profunda que teve ou da última foto que postaram juntos? Imagine a cena. Você está com um amigo. Vocês tiram selfie. Escolhem filtro, postam story, escrevem legenda fofa cheia de emojis, marcam um ao outro, mas mal conversaram, mal se olharam nos olhos, mal perguntaram como o outro está de verdade. A amizade virou estética, o afeto virou hashtag, e depois, cada um vai para casa rolar o próprio feed,
consumindo a ilusão de conexão enquanto afunda na solidão real. Porque você pode ter 1000 amigos online e nenhum quando precisar chorar de madrugada. Você pode ter milhares de seguidores e ninguém que realmente te conheça. E aqui está a frase que encerra tudo. Relacionamentos verdadeiros não precisam de legenda. Eles simplesmente existem. E existem em profundidade, não em aparência. Agora você conhece os 7 sinais. Checagem compulsiva matinal. Edição excessiva da própria imagem. Humor que oscila com métricas. Comparação tóxica constante. Decisões baseadas em postabilidade. Ansiedade ao ficar offline. Relacionamentos mediados por tela. Se você se reconheceu em pelo menos 3 deles, você não está apenas usando redes sociais. Você está sendo usado por elas. Sua autoestima foi sequestrada. Sua identidade foi terceirizada. E você está vivendo uma versão editada e aprovada de si mesmo, enquanto sua versão real definha em silêncio. Mas reconhecer isso não é derrota. É o primeiro passo para a liberdade, porque você não pode mudar o que não enxerga. E agora você está enxergando. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. É um domingo. Você acorda devagar. O sol entra pela janela. Você poderia esticar o corpo, sentir o travesseiro, respirar fundo, mas não. Sua mão se move no automático. Pega o celular, desbloqueia, abre Instagram. Seu post de ontem, aquele que você achou especial, teve metade das curtidas que você esperava. Um leve mal-estar aparece no peito. Não é dor, é decepção silenciosa. Você rola o feed. Alguém está numa praia paradisíaca, pele bronzeada, sorriso perfeito. Outro anunciou promoção no trabalho. Foto corporativa impecável. Uma ex-colega está radiante num restaurante caro. E você? Você olha pela janela. O sol continua lindo, mas você não sente mais. Só sente que sua vida é menor. Você levanta, vai até a cozinha, prepara café, mas não tem gosto. Seu cérebro ainda está preso naqueles números. Por que só 30 curtidas? Eu estou chato? Ninguém liga pra mim? Você senta na mesa. O café esfria na caneca. Você pega o celular de novo. Recarrega a página. Mesmos números. A frustração aperta. Você abre os stories de outras pessoas. Cada um parece estar vivendo melhor que você, mais feliz, mais realizado, mais interessante. E seu domingo, que poderia ser leve, poderia ser gostoso, poderia ser seu, já começou pesado, já começou errado. E o motivo? Números numa tela. Validação que não veio. Essa é a prisão invisível. Você não está trancado, mas também não consegue sair. Agora compare com outra possibilidade. Você acorda no mesmo domingo. O sol entra pela janela, mas dessa vez, você não pega o celular. Você sente o travesseiro, estica o corpo, respira fundo, levanta, vai até a cozeira, prepara café, sente o cheiro, prova devagar, olha pela janela e realmente vê o sol. Não há ansiedade, não há comparação, não há frustração com métricas. Você simplesmente está ali, presente, inteiro, e percebe algo revolucionário. Você não precisa de validação externa para se sentir completo. Você já é completo. A diferença entre as duas cenas não está no domingo, está em quem você deixou definir seu valor. E essa escolha, meu amigo, sempre foi sua. Aqui está a verdade que ninguém te contou. Você não nasceu dependente de validação. Você foi treinado. Cada notificação foi desenhada para viciar seu cérebro. Cada like libera dopamina do mesmo jeito que uma substância química. Cada algoritmo foi otimizado por engenheiros brilhantes para te manter preso, rolando, comparando, consumindo. Eles sabem exatamente o que estão fazendo. E funcionou. Você virou usuário, no sentido literal da palavra. Mas aqui está a virada. Isso não é culpa sua. Você não escolheu isso conscientemente. Porém, agora que você sabe, agora que enxerga a armadilha, a responsabilidade é sua. Você pode continuar entregando sua autoestima para estranhos, ou pode tomar de volta o que sempre foi seu, o controle sobre quem você é. Pensa comigo. Antes das redes sociais, como você sabia que era interessante? Como você media seu valor? Você não media, você simplesmente vivia. Ria com amigos, criava memórias, sentia orgulho das próprias conquistas, sem precisar anunciá-las. Sua autoestima vinha de dentro, não de fora. E agora? Agora você tem um termômetro externo que nunca se estabiliza, porque validação externa é infinita. Você nunca tem o suficiente. 100 curtidas não bastam quando alguém tem 1000. 1000 não bastam quando alguém tem 10.000. É uma corrida sem linha de chegada. E enquanto você corre, sua vida real está passando, despercebida, não fotografada, não curtida, mas real. E no final, o que vai importar não são os likes, são os momentos que você realmente viveu. A liberdade começa quando você entende uma coisa simples. Sua versão real é suficiente. Não a versão editada, não a versão performática, a versão que acorda de cabelo bagunçado,
que erra, que duvida, que não sabe o que postar. Essa versão, a verdadeira, é a única que pode te fazer feliz, porque você não pode construir autoestima em cima de mentiras. E cada vez que você edita, performa, esconde, você está mentindo para os outros e para si mesmo. Então, aqui está a metáfora que sintetiza tudo. Você está segurando areia. Quanto mais forte aperta tentando segurar a validação externa, mais ela escorre pelos dedos. Mas quando você abre a mão e aceita que não precisa segurar nada, você percebe que nunca precisou. Você já era inteiro. Sempre foi. Recapitula comigo. 7 sinais. Checagem compulsiva matinal. Quando sua autoestima acorda antes de você. Edição excessiva. Quando sua versão real não é boa o suficiente. Humor oscilando com métricas. Quando algoritmos controlam suas emoções. Comparação tóxica. Quando você assassina sua gratidão diariamente. Decisões por postabilidade. Quando você documenta em vez de viver. Ansiedade offline. Quando você tem medo do silêncio digital. Relacionamentos mediados por tela. Quando você performa conexão em vez de sentir. Se você se reconheceu em pelo menos um desses sinais, você não está sozinho. Milhões de pessoas estão presas na mesma armadilha invisível. Mas agora, você vê. E ver é o primeiro ato de liberdade. Porque você não pode mudar o que não enxerga. E agora, você está enxergando com clareza brutal. A promessa que fiz no início era simples. Você sairia daqui capaz de identificar comportamentos invisíveis que aprisionam sua autoestima ao algoritmo. Cumpri. Você agora conhece os 7 padrões que transformam validação em dependência emocional. E mais importante, você entendeu que pode recuperar o controle sobre sua percepção de valor próprio. Não precisa deletar suas redes. Não precisa virar um eremita digital. Precisa apenas redefinir a relação. Usar as redes sem ser usado por elas. Postar quando quiser, não quando precisar. Sentir que é suficiente mesmo quando ninguém curte. Viver momentos sem documentar. Existir em profundidade, não em aparência. Isso não é utopia. É possível, mas exige uma decisão consciente. Escolher a lucidez em vez do vício. Escolher a paz em vez da performance. Escolher você mesmo em vez da versão editada que nunca satisfaz ninguém, nem você. Se isso incomodou, é porque estava invisível. E se incomodou de verdade, salva esse vídeo. Volta aqui quando precisar lembrar. Compartilha com alguém que também está preso e não percebe, porque a maior prisão é aquela que você não vê. E a maior liberdade é saber que você sempre teve a chave. A chave é a consciência. E agora, você tem. Use.